Olá, pessoal, eu sou Paula Ribeiro, estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você e nós muito temos ouvido falar sobre meningite, sobre adenovírus e por isso nós convidamos uma sumidade aqui em infectologia para nos falar sobre esse tema. Eu tenho certeza que você está aí na sua casa, cheio de dúvidas, mamães levam os filhos para a escola, não levam, o que fazer, o que não fazer, e nós chamamos ele, que é especialista em infectologia, médico formado desde 1997 pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com residência médica no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, doutor Sérgio Feijó Rodrigues, muito obrigada pela presença, presidente da Beneficência Portuguesa, senhor Ademir Pestana, muito obrigada, presidente. Oi, Paula, eu gostei da sua abertura hoje, muito animada, sorridente, apesar da gente estar falando sobre meningite e outros problemas que afetam tanto a população, né? E com essa animação. E ter ao lado o doutor Sérgio Feijó, né? Que convivemos muito aqui, passamos a Covid aqui dentro com ele, enfim, sabemos da sua preocupação e do seu conhecimento. Então, para a gente aqui, é uma honra poder participar. Não é verdade, presidente? Obrigada, doutor Sérgio, pela presença. Pelo convite. Nós somos fãs do seu trabalho. Então aí, né? Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas. Porque o assunto em pauta virou um bicho-papão, estão todos muito alvoroçados e Beneficência Portuguesa, como tem esse compromisso de levar a informação através de grandes e renomados profissionais, trouxemos aqui ele hoje, e eu tenho certeza que vai ser aí de muita importância para todos nós, para mim também, porque sou mãe, então nós temos essa preocupação, né? Doutor Sérgio, vamos fazer a primeira pergunta aqui. Pois não, atravessando presidente. Um pouco, isso é um podcast também, né, Paulo? Presidente doutor Sérgio, meningite, né? Tem vacina? Tem. A meningite é uma doença que hoje faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Você já tem há bastante tempo a vacina para o hemófilos influenza. Nós temos a vacina para meningite meningocócica e temos a vacina contra o pneumococo, que são as 3 principais bactérias que causam as meningites. O pneumococo não é epidêmica, mas o hemófilos e o meningococo podem ser transmissíveis. Essas 2 bactérias são imunopreveníveis e fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Então está na rede pública, as crianças têm acesso a essas vacinas. Se a pessoa tiver alguma imunodeficiência em situações especiais, ela também tem acesso a essa vacina. Então hoje nós temos uma situação muito mais confortável que, por exemplo, na década de 70, quando a gente teve o grande surto de meningite por meningo C. Mas está no calendário ou é os pais que têm que levar? Não, está eu quero prevenir meu filho contra essa bactéria. Está no calendário. O problema, Ademir, é que o nosso PNI ele é extremamente robusto. Ele oferece, do ponto de vista do contexto de acesso ao serviço público, sem custo para o cidadão, porque, na verdade, esse custo é coberto pelos nossos impostos, mas o nosso programa ele tem uma robustez que as doenças imunopreveníveis de interesse social, o nosso PNI cobre. O problema é que os pais têm que levar essas crianças para tomarem a vacina. E nós estamos numa época muito sombria, porque nós passamos o século XX lutando com as vacinas. Né? A principal impacto do ponto de vista de sobrevida da nossa espécie, esse aumento da longevidade, são vacinas e esgoto. Sim. Sabe? Então, assim, o esgoto ainda não é universal, mas a vacina no Brasil desde que a pessoa vá. Ah, mas o meu filho tomou em clínica particular. Se você quiser dar uma vacina a mais do que o PNI, você tem o direito. Mas o que o PNI oferece são aquelas vacinas que têm impacto na saúde pública. Sabe, eu sempre
É importante, doutor, falar sobre esse assunto. Porque hoje, por exemplo, quem é que com mais de 70 anos está tomando vacina de Covid a cada 6 meses? É só ir lá e tomar. Sim. Quem é que tem mais de 60 anos ou que tem alguma comorbidade vai uma vez por ano tomar vacina da gripe? A gente tem que implorar para as pessoas irem tomar vacina. Então, assim, nossa questão no Brasil, nós temos uma medicina que é universal. Tem problemas? Claro que tem problemas. Sim. Mas me mostrem um país com mais de 50 milhões de habitantes que tem acesso universal à saúde. Nós estamos privilegiados. Então, nessa questão da meningite, o que existe de melhor no mundo, o nosso PNI oferece. De graça. De graça. De graça, de novo, fazendo a ressalva que o de graça é que tem o financiamento. Sim. Mas o cidadão não precisa ir lá, ele tem direito. É verdade. Sabe? Só que aí as pessoas criam aquela situação de lembrar da vacina quando começa uma onda. E hoje nós estamos numa situação maluca de que você cria epidemias. Porque as doenças sempre existiram. Né? Se a gente falar de sarampo, quanto tempo aqui que alguém não vê sarampo? Nossa. Eu ouvi falar mais. Vencemos Só que hoje, aí, né? Não, vencemos, o Brasil venceu. Sim. Porque se você for para Miami, for num parque em Miami, em Orlando, você provavelmente vai entrar em contato com alguém com sarampo. Porque tem lugares no mundo que a vacina não é universal, então as pessoas não tomam. É importante valorizar essas conquistas, porque Sim. são conquistas, né? Sim, sim. Mas nessa questão, quando ele falou da meningite, eu estou há 28 anos nesse caminho. Nesses 28 anos, nós incorporamos a vacina para o hemófilos. Eu, na minha residência, lá em 1999, a gente recebia meningite praticamente todo dia no Emílio Ribas, e você pensava, colhia o líquor, vinha aquele líquor com água de arroz, você sabia, isso aqui é hemófilos, isso aqui é meningo, isso aqui é pneumococo. Nesse período, a gente praticamente não pensa mais em hemófilos. Por quê? Porque a vacina acabou com essa infecção. O pneumococo, ainda nós temos meningite por pneumococo, mas para aquelas pessoas que tomam a vacina, a chance de você ter uma meningite pneumocócica praticamente inexiste. O meningococo, a CWY, que é a vacina que a gente tem na rede pública de saúde, praticamente cobre todos os sorotipos dessa bactéria. Então, desde que a gente tome a vacina adequadamente, a gente vai diminuir os casos de meningite. Vai zerar? Não, porque a gente tem meningite viral, nós temos meningite por tuberculose, nós temos meningite... Doença vai continuar existindo. Desafortunadamente, é uma doença num órgão muito nobre. Então, independente do motivo e do agente que está causando a meningite, existe risco. A gente sabe que tem agentes que têm um risco maior, agentes que têm um risco menor, a idade da pessoa interfere, se é um recém-nascido, se é uma criança de 3 anos, se é um idoso de 80 anos, se a pessoa é obesa, se a pessoa tem diabetes, tudo isso interfere. Mas os principais, a gente é imunoprevenível. Sim. Então vamos parar com essa discussão maluca de que vacina faz mal, que as doenças não existem, e vamos levar as crianças, né? E as pessoas que têm direito vão no posto, vai na saúde da família e fala, olha, quanto tempo faz que você não toma de-tetânica? Quanto tempo? Porque está lá uma vez a cada 10 anos. É uma cultura que, na verdade, vinha bem e a gente percebe que sofreu uma bala. Em algum momento começou uma conversa, uma pessoa, um médico, uma dúvida, um médico inglês que perdeu o título de médico, que colocou uma pesquisa falsa numa revista conceituada, e esse médico fez uma associação de meningite com uma doença. Era falsa a pesquisa, falsa. Essa pessoa perdeu a licença de médico na Inglaterra, só que o estrago foi feito. Sim. Como se diz, não existe o direito ao esquecimento. O que caiu na internet fica lá. Se você perguntar, você recupera. Doutor, a gente estava falando, inclusive, um pouquinho antes de começar o nosso podcast, aqui a gravação, sobre esses índices de morte na região. A gente queria te ouvir sobre isso.
com os casos de O que meningite. acontece? Nós somos, como todo o Brasil, como todo o mundo, as meningites são endêmicas. O que quer dizer endêmica? Que vão aparecer de tempos em tempos casos. E você vai mantendo uma mediana para todas as meningites. Uhum. Nesse ano, aqui na nossa região, a gente não teve nenhum surto. Ou seja, o que é surto? É um número, se a média era 2 e a minha média sobe para 4, isso é um surto. Sim. Sabe? Se eu não tenho nada, zero, e surge um caso, isso é um surto. Tá? Nós não tivemos surto. A nossa curva endêmica de todas as formas de meningite se mantém constante. Desafortunadamente, tivemos um caso de morte no município de Praia Grande, que a mídia divulgou. Isso é uma tragédia, mas como eu falei lá atrás... muito, né? Mas como eu falei lá atrás, é uma doença muito grave. Sabe? É igual quando a gente fala... sujeito. É como a gente fala, uma infecção urinária. Infecção urinária é uma doença grave? Normalmente não. Mas tem pessoas que morrem de infecção urinária. Tem mulheres jovens que morrem de infecção urinária ainda hoje. É comum? Não. Mesmo meningite, quando a gente faz o diagnóstico precoce, a taxa de mortalidade é baixa. De novo, não é zero, mas é baixa. O grande problema da meningite é que ela é uma doença que pode ter muitas caras. Porque como é que a gente aprende a pensar em meningite? Febre. Isso, vamos falar sobre esses febre, sintomas. Isso. É um sintoma muito importante. Dor de cabeça. Febre alta ou ela começa com uma febre baixa? Ela pode ser uma febre de início abrupto, mas também pode ser uma febre insidiosa. Uma febre que vem se arrastando. Mal-estar, Mal-estar, aquela sensação de que você vai ficar gripado. Aí vem uma dor de cabeça, que normalmente é uma dor de cabeça que foge ao padrão daquela pessoa. Parece uma enxaqueca, doutor? Quem tem enxaqueca, normalmente a dor de cabeça da meningite muda. Você pergunta para a pessoa, você tem dor de cabeça? Ah, tenho. Essa dor de cabeça está igual? Não, está diferente. Okay. Entendeu? Sim. Então, assim, você consegue pegar isso. Aí você tem os sinais clássicos. Febre, por causa da irritação falando de um jeito simplório, da irritação dos nervos que saem do pescoço, né? Inflama, então o pescoço fica duro. E o vômito em jato. O que é vômito em jato? Vômito em jato é aquele vômito que você está olhando para a pessoa e ela vomita. Ela não fica enjoada. Sim. Sabe quando você comeu alguma coisa que estava... Não, imediato. O vômito de que comeu algum alimento que não caiu bem é aquele vômito que você fica se torcendo, faz um esforço para... A meningite não. Tá. O vômito em jato é assim, eu estou conversando com você, estou com dor de cabeça... Blá, vomito. E aí, isso é um clássico. O problema é que tem gente que pode ter só febre e dor de cabeça. Tem gente que pode ter só rigidez de nuca. Ah, ok. Não necessariamente eu tenho que ter tudo. Vem tudo. Porque quando vem tudo, o diagnóstico é rápido. Fácil. Isso. Mas como é que eu posso falar desses diagnósticos num bebezinho? O bebezinho vai ficar mole. A moleira vai ficar para fora, vai ficar dura. A criança vai ficar numa posição que ela se curva ao contrário. Então, febres são sempre mais altas. Né? A criança, eu falo isso para meus alunos na faculdade. A meningite é uma doença que quem para estar na porta do pronto-socorro, ela tem que estar sempre na mente. Sabe? Na mente. Vai ser raro você pegar uma meningite? Vai. Estatisticamente falando, vai ser raro. Mas se em algum momento, por um milissegundo da sua cabeça, você pensou em meningite, tem que colher líquor. Okay. Que é a única forma de você bater o martelo que a pessoa tem meningite é colhendo líquor. Tá. Que nem sempre é fácil. Os 9 fora. Porque... você tem que tirar um pouquinho do líquido que está envolvendo, porque o que é meninge? Né? Quando eu vou explicar isso para o paciente, eu explico assim, o cérebro e o osso. O cérebro é o nosso órgão nobre,
Ele não pode bater no osso. Então, como é que a biologia ou o que você acreditar protegeu o cérebro? O cérebro é uma estrutura densa, que lembra muito uma esponja bem densa, envolto num plástico. Esse plástico tem água. Para que quando você mexa a cabeça, o cérebro não bate. Tanto é que quando você tem um acidente de carro, você tem a concussão, porque você, né, o impacto, a energia é tão importante que o cérebro bate no osso. Essa membrana chama meninge. Ela tem 3 camadas, mas o que importa é que chama meninge. Quando você tem uma infecção nessa membrana, é a famosa meningite. Né? Por onde essas infecções entram? Normalmente elas entram pelas fossas nasais. As bactérias vivem nas fossas nasais e elas conseguem ascender até a meninge. Mas nosso corpo é preparado para isso. Então é muito difícil a bactéria vencer isso. Mas acontece. Quando vence, doutor, a recuperação é demorada? Normalmente não, Ademir. No máximo em 2 semanas a pessoa está recuperada. O problema é o tempo, Ademir. Precisa internar, precisa de isolamento. O problema é o tempo É assim, que se eu fizer o diagnóstico e começa o tratamento. Precocemente, essa pessoa provavelmente vai sair sem sequela. Qual é a principal sequela de uma meningite? Mas pode ter sequela também, né? Pode. Qualquer doença do sistema nervoso central tem sequela. A principal, perda auditiva. Isso é clássico. Tanto é que a gente ainda hoje encontra pessoas lá da era, agora menos, mas as pessoas que viveram antes da época do antibiótico, na década de 30, na década de 40, que são surdas, são cegas, que ficaram sequeladas. Hoje a gente vê menos. Por quê? Porque os antibióticos interferiram nisso. Então, hoje, quando você faz o diagnóstico precoce da meningite, eu me atrevo a dizer que a maioria sai bem, sai sem sequela. Mas não dá para afirmar que não vai ter sequela nenhuma. Mas o segredo é fazer o diagnóstico, pensar na meningite e colher os exames adequados para você bater o martelo, para você poder tratar adequadamente aquelas que têm tratamento. Porque, por incrível que pareça, eu estou falando muito de bactéria, porque são as meningites que a gente se preocupa nessa transmissão, mas veja, se eu estiver falando de uma meningite por vírus, se for o vírus do herpes, por exemplo, que também causa meningite, causa encefalite, eu consigo dar um antiviral. Mas se eu estiver falando de um Coxsackie vírus, que é um vírus entérico, é só dar líquido, repouso e esperar melhorar. Se eu estiver falando de um outro enterovírus, é repouso, fica quietinho aí, espera um pouquinho que vai passar. Entendeu? Então, o importante é fazer o diagnóstico. Ok. Doutor, existe diferença nos sintomas em crianças, em adolescentes e em adultos? Geralmente em adultos, os sintomas são mais ricos, né? Porque o adulto a gente consegue informações de uma forma mais cristalina. Normalmente a pessoa consegue, se ela chegar em informar melhor numa fase, médico, exatamente. Né, que uma criança. Mas a apresentação é igual nos 3, não faz diferença. Em caso de suspeita, qual é a primeira atitude aí correta da família? Procurar o pronto-socorro. Procurar o pronto-socorro. Com as informações mais cristalinas possíveis. Ok. A gente tem ouvido esses relatos que são assustadores e muitas vezes a dúvida até de qual das vacinas se tomar. Então, umas são em clínica particular e são caras, e a gente está vendo uma supervalorização desse. Tem umas que estão aí a 750, aí já foi para 900 e pouco. Quer dizer, a gente vê uma comercialização nesse momento. São fabricadas também no Brasil? Ou só a maioria vem do exterior. O Butantan produz algumas, mas a maioria vem do exterior, Ademir. O parque industrial hoje farmacêutico está no Sudeste Asiático, né? A maioria está no Sudeste Asiático. Mas, falando a respeito da vacina, das vacinas para meningococo, Neisseria meningitidis, o que o governo o PNI tem disponível é a CWY. Cada letrinha dessa é um tipo de bactéria. CWY. O que nós não temos no PNI de forma regular
é a meningo B, que é uma vacina que, do ponto de vista de saúde pública, ela não faz muito sentido ela estar incorporada. No mundo ideal, beleza, tudo que puder vir a mais. Mas essa vacina não faz sentido estar no PNI. Se a pessoa quiser tomar a mais, não tem por que não tomar. Mas de saúde pública não faz sentido. Mas esse momento, essas informações que está deixando todo mundo tão alarmado... Não, mesmo porque nós não temos surto nenhum na região. Ok. Essa informação Nós é muito não temos importante. surto na região. É muito importante. A nossa, aquilo que eu falei lá no começo, a nossa endemicidade caso é a lá mesma, parece um que caso. foi um surto. Só que não hoje é uma caixa de ressonância, sabe? Você pega uma pessoa que teve uma meningite por vírus, todo mundo coloca no mesmo balaio, né? Entra tudo no mesmo balaio. Você pega uma pessoa que faz uma meningite fúngica, a famosa meningite do pombo, né? Que é raríssimo. Mas nesse momento, se você falar que tem uma meningite, só que não é a meningite de transmissão, entendeu? Porque você tem que colocar cada uma na sua prateleira. E mesmo assim, a gente não está fora do contexto histórico da região. Ok, então nós não estamos vivendo um surto de meningite. Não temos um surto. Até o momento, nenhuma vigilância sanitária da região está notificando isso, porque isso chega para a gente, né? Porque tem interesse público. Se a gente estiver num surto, nenhuma vigilância fica com isso guardado para si. E os dados são objetivos, sabe? Esses dados, a vigilância estadual tem, as vigilâncias municipais têm, e eu converso praticamente a cada 2 dias com os meus pares e a gente não vê isso. Aliás, o questionamento é da onde surgiu essa história. É o aumento. Coisa interessante. Então você que está nos assistindo aí, olha, não tem surto mais. Atenção, vacinar é muito importante para que a gente não tenhamos um surto futuramente. Os cuidados com os sintomas que foram tão claramente colocados aqui. E adenovírus, doutor? Adenovírus é um vírus sazonal, é um vírus que tem vários subtipos, muitos subtipos. Eles podem causar, um dos principais vírus de resfriado, né? O tipo rotavírus? Não, é uma outra família. O adenovírus, ele causa, dependendo do subtipo dele, ele tem umas predisposições, né? Tem um adenovírus que causa uma conjuntivite muito feia. Os olhos ficam muito edemaciados, as pálpebras ficam edemaciadas. Mas, normalmente, o adenovírus é um vírus benigno. Ele vem, como toda doença infecciosa, faz uma febrinha, dá dor no corpo, pode ter um pouquinho de diarreia, muita coriza. Mas pode deixar sequela? Não, essa conjuntivite? Ele é autolimitado, né? As conjuntivites virais, normalmente as sequelas são porque a gente não resiste à tentação de levar a mão ao olho, né? Então, assim, quando você está com uma conjuntivite, quem é que aguenta? Por isso que óculos tem que ter alguma vantagem para quem usa óculos, né? Pelo amor de Deus, alguma vantagem tem que ter. Nós temos essa vantagem. Protetor, a gente não consegue colocar a mão direto no olho, mas também isso não é uma proteção total, mas que ajuda. Então, conjuntivite... Sintomas de resfriado. Respiratórios, gastrointestinais. O adenovírus pode estar envolvido nisso. Mas é um vírus autolimitado. Ele entra nos vírus que podem eventualmente causar infecção do sistema nervoso central, pode causar problemas no coração pós-infecção, mas é a raridade. A imensa maioria das pessoas entra em contato com o adenovírus várias vezes ao longo da vida. Aliás, tem uma coisa engraçada, né? Que às vezes o conhecimento geral, né? Há uns anos atrás, teve uma rede de supermercado inglesa que o empacotador, eles pararam de contratar gente jovem. Eles começaram a usar aquela mão de obra de pessoas já idosas. Por quê? Porque, principalmente no inverno, eles faltavam menos. Por que eles faltavam menos? Porque o sistema imunológico deles já tinha aprendido a conviver com esses vírus todos, o rinovírus, o influenza, o adenovírus, o coxsackie. Então, eles faltavam menos. O absenteísmo era Porque menor. o absenteísmo é menor. Então, você vê que os vírus são coisas que a gente vai convivendo com eles ao longo da vida
E o nosso sistema imunológico vai ficando preparado. Né? Quando a gente é adolescente, a gente fica muito mais resfriado, a gente se recupera mais rápido, mas a gente fica menos resfriado do que quando a gente é idoso. Porque o teu sistema imunológico lembra daquilo. Fala, esse vírus aí deixa ele aí que ele vai embora, não precisa criar problema, entendeu? Ele é mais tolerante. Tem alguma vantagem, né? Mas eu preferia continuar com 20 anos. Mas né? Higienização assim, especial, assim, que a gente escova o dente, toma o nosso banho, lava o rosto. Lavar bem as mãos, higienizar o rosto, com sabão normal. Higiene normal, Ademir. Assim, eu falo, a gente não pode viver numa bolha, sabe? Porque você não deve imaginar que você vai ter um ambiente livre de tudo. A natureza nos selecionou para estar preparados para isso. Isso não quer dizer que não precisa tomar vacina, tá? Tem que tomar vacina, né? Importante frisar isso, para não esquecer, ele fica o recado. A biologia nos protege, sabe? Então, assim, lavar a mão é a medida que, do ponto de vista de saúde, é a mais impactante. Sem sombra de dúvida, né? As culturas que melhor entenderam isso, antes mesmo das bactérias terem sido descritas lá no século XVIII, 17, 18, com a chegada do microscópio, já tinham culturas inteiras que sabiam que lavar a mão antes de comer fazia diferença. Culturas que não sabiam que eram bactérias, mas sabiam que quem lavava as mãos tinha melhor saúde. Quem lavava o rosto quando chegava em casa tinha saúde melhor. Os árabes ensinaram isso para os europeus. As primeiras cirurgias, né? Depois descobriram que o simples fato de lavar as mãos, o índice de infecção caiu pela metade. Doutor, nós chegamos aqui ao final desse bate-papo gostoso, que eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui está tranquilizando o coração. Não é verdade? Mas com o doutor Sérgio Feijó, assim, são médicos assim, que a gente tem esse prazer de acabar recebendo esse conhecimento que é tão vasto, né? Então, muito obrigada por todo esse conhecimento, por toda essa busca. Obrigado eu. Eu queria te pedir uma mensagem rápida, assim, porque nós já estamos aí em segundinhos finais, para essas mães que estão ali apavoradas com todas essas notícias. Não fiquem apavoradas, a gente não tem surto. Por favor, quem não tiver com os filhos com a carteirinha de vacinação em dia, vá no posto de saúde mais próximo da sua casa, atualize a carteira de vacinação, não há necessidade de pânico, tenham calma, se tiver algum sintoma, mas isso não é por agora, é para a vida. Se tiver algum sintoma, procure o médico, procure o pronto-socorro. O mais rápido possível. O mais rápido possível, tá bom? Mas não há motivo para pânico nesse momento. Não temos um surto de meningite. E é isso. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você nesse bate-papo aqui, muito informativo, tranquilizador. Imaginamos assim. Eu queria agradecer a presença do Dr. Sérgio Feijó, do presidente Ademir Pestana. Sempre um prazer estar aqui. Já nas redes sociais, TV Serra do Mar e TV Com, chegando aí para você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.